Eu resolvi gravar esse vídeo porque tem surgido muita dúvida em relação ao processo de correção do FGTS. Muita gente perguntando, será que vale a pena entrar com o processo antes do julgamento? Será que vale a pena aguardar a justiça, o STF julgar para depois eu entrar com o processo? Enfim, eu vou sanar essas dúvidas aqui num vídeo curto, rápido e simples para você, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas o julgamento dos processos de correção do FGTS ele estava marcado para o dia 13/5, dia 13 de maio de 2021, e ele foi adiado. Se você não sabe do que se trata esse processo de correção do FGTS, tem um link na descrição desse vídeo aqui para que você possa acessar um vídeo que eu explico passo a passo o que é esse FGTS, o que é essa correção do FGTS que todo mundo está falando. Mas basicamente, antes de você assistir aquele vídeo, eu vou te explicar aqui rapidinho. Basicamente, são processos que estão correndo na justiça para corrigir o FGTS de 1999, o fundo, né, o saldo que está ali no FGTS, de 1999 até 2013. Por quê? Antes se utilizava a TR, TR é a taxa referencial. Antigamente era a taxa da correção monetária brasileira, então era a taxa referencial. Não vou me adentrar muito o que é a TR, o que não é, mas era um índice que era feito para correção dos valores aí, certo? A partir de 1999, esse índice que corrigia os valores, ele começou a ficar zerado. Em alguns momentos ele ficou inclusive negativo. O que acontece? A partir do momento que ele ficou negativo, a partir do momento que ele começou a ficar zerado, isso não estava mais acompanhando a inflação, isso não estava mais sendo justo. E foi proposto um processo judicial para que se utilizasse um índice justo, ou o INPC ou o IPCA-E, para que fosse um índice constitucionalmente idôneo, para que fosse um índice que fosse justo constitucionalmente. A partir daí, alguns juízes decidiram que sim, que é possível, outros juízes decidiram que não é possível. E o que aconteceu? O STF ele suspendeu os processos, ele barrou todo o julgamento aí, ele barrou todos os processos que estavam em instâncias inferiores para poder julgar. Então o processo estava suspenso, todos os processos estavam suspensos até o momento. A partir daí o INSS ele marcou uma data de julgamento que foi no dia 13 de maio de 2021, só que por algum motivo ela foi adiada. E muita gente perguntou, poxa, mas será que vale a pena eu entrar com o processo agora, antes do julgamento, aí, já que o STF ele não adiou a data de julgamento, ou será que é melhor aguardar e esperar para depois? Bem, existem algumas possibilidades eu cismo com o INSS, é STF, porque a gente fala tanto de INSS aqui, mas existem algumas possibilidades de decisão. E aqui são possibilidades porque é possível que o STF faça isso. A gente não pode dar certeza porque vai depender do julgamento dos ministros. Mas é possível que eles façam a modulação da sentença. O que é esse raio de modulação de sentença? Basicamente é o seguinte: é possível que o STF ele reconheça o direito somente para as pessoas que entraram com o processo antes do julgamento. Ou eles podem fazer a modulação somente para as pessoas que entraram com o processo judicial. Então, mesmo que seja antes ou depois. E eles podem simplesmente dar para todo mundo. Mas é mais possível que eles deem somente para as pessoas que entrarem com o processo antes da sentença. Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Imagina quantas pessoas no Brasil têm direito a essa revisão. Quase todas. Isso pode causar um rombo nos cofres públicos muito grande, um rombo enorme. Mas e agora que o processo está suspenso, que o processo está parado, será que vale a pena eu entrar com o processo antes agora do julgamento do STF, ou será que vale a pena eu entrar com o processo depois? Será que vale a pena eu aguardar e entrar com o processo depois aí para ver qual vai ser a decisão do STF? Eu vou te explicar as possíveis decisões do STF para que você possa refletir e verificar qual a melhor posição para você, tá bom? O que pode acontecer? O STF ele pode modular a sentença. Como é que é essa questão de modulação da sentença? Ele pode optar por exemplo, dar o direito a todas as pessoas que entraram com o processo ele dá direito, ou dá direito a todo mundo, mesmo quem entrou com o processo, quem não entrou, todo mundo tem direito. Ou ele pode, e é o que mais pode acontecer, modular a sentença somente
para as pessoas e dá o direito somente para as pessoas que entraram com o processo antes da decisão. E por que eu acho que é possível que seja essa a questão? Que o STF ele module a sentença somente para as pessoas que entraram com o processo, que deem direito somente para as pessoas que entraram com o processo antes da sentença. Pensa comigo, quantas pessoas no Brasil têm direito a esse processo? Quantas milhões de trabalhadores, quantos milhões de pessoas têm direito que tem dinheiro depositado no FGTS? Muita gente. Então, eu entendo que isso pode ocasionar um rombo gigante nos cofres públicos, o que vai fazer com que os ministros do STF entendam e modulem a sentença dessa forma. Mas isso ainda é especulação. Pode ser, inclusive, que o STF ele não dê direito para ninguém, mas os argumentos estão muito fortes. Então, eu deixei essas informações para que você reflita. Então, são 3 ou 4 possibilidades. A primeira é que o STF ele dê direito para todo mundo, mesmo quem entrou com o processo, quem não entrou. Segunda é que o STF ele dê direito somente para as pessoas que entraram com o processo, então somente para a pessoa que entrou com o processo, seja antes ou depois. Ou ele dê direito somente para as pessoas que entraram com o processo antes do julgamento. Então, se você entrou com o processo antes do julgamento, ele dá direito. E ele também pode simplesmente negar o de todo mundo, que pode acontecer também. Afinal, é um processo e todo processo envolve riscos. E eu queria deixar isso para você pensar, refletir se vale ou não a pena. Eu não estou aqui para te dizer, olha, entra com o processo, eu não posso fazer isso. Eu estou aqui para te dizer, para refletir. Você precisa refletir, ver se você tem, se você não tem direito. O primeiro passo é você saber se você tem ou se você não tem direito. Não adianta nada você entrar com um processo que você não tenha noção se tem direito ou não, se você tem prova suficiente para recorrer. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa entender se você tem direito ou não. Tem um artigo também, tem um vídeo para que você possa entender e tem um link para que você possa tirar suas dúvidas. Então, acesse o link que está na descrição, os links que estão na descrição para que você possa entender, e saber se você tem direito, se você não tem direito, tá bom? Então é isso que eu queria passar para você. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.